vamos ver aqui. Um corpo neutro recebe 2 vezes 10 na 18 elétrons. Calcule a quantidade de carga adquirida. Vai ser sempre corpo neutro? Não, é muito raro não partirmos de um corpo neutro, tá? Mas de qualquer maneira pode acontecer, um corpo tem carga tal. Se ele receber tanto de carga, qual é a carga final? Certo? Daria para fazer a conta também, não ficaria muito mais difícil não. Pessoal, essa aí que é bem fácil, vou pedir a ajuda de vocês, por favor, me ajudem. Q é igual. Ah, legal, vou copiar a fórmula só para ficar bem bonito. Q é igual, o número de partículas em excesso, 2 vezes 10 na 18. E a carga elementar? Mais ou menos 1,6 vezes 10. Só falta ali na frente, é mais ou é menos? É menos, né? Por que é menos? Porque o cara recebeu elétrons, estava neutro, recebeu elétrons. Quem recebe partículas negativas fica negativo, não é isso? Show de bola. Se for próton e recebe elétron, continua positivo. Se ele tivesse recebido prótons, Não, se ele fosse corpo positivo, neutro, você recebe próton. Existe corpo positivo? sim, o corpo pode estar Corpo positivamente positivo carregado. recebe elétron e continua. Aí eu teria que saber quanto que ele tinha de carga, para ver se o elétron que ele recebeu vai ser o suficiente para neutralizar e acrescentar a carga ou não. Tá? 2 vezes menos 1,6 dá menos 3,2, tudo bem? E quanto é que é 10 na 18 vezes 10 na menos 19? 10 na menos 1, para deixar isso bonitinho, carga igual. Então, um pulo para a esquerda da vírgula, né? Menos 0,32 coulomb. Por incrível que pareça, galera, essa carga é uma carga altíssima. Uma carga de 1 coulomb é uma carga monstruosa. Se tivesse 1 coulomb de carga acumulado aqui nesse apagador, a descarga desse 1 coulomb poderia fulminar todos nós aqui na sala. Tamanha é o poder de 1 coulomb. Então é muito comum a gente usar aqui nessa hora milicoulomb. Alguém lembra o que significa o mili? É 1000 vezes menor. 1000 vezes menor, 10 na menos 3, né? A gente também pode usar microcoulomb, que é 10 na menos 6, 1 milhão de vezes menor, tá? Então a gente usa muito nessa parte da matéria os prefixos mili e micro, porque 1 coulomb é exagero. Esse meu exemplo aqui também já ficou super exagerado. Já ali falou de receber próton. Não é entender elétrico. É, exatamente, né? A colocação é que eu imaginei que ele tivesse criado uma situação de um corpo negativo que recebe prótons. Não, na prática não existe, porque lembrando que o átomo está envolvido pela eletrosfera, certo? Então como é que um próton vai sair do núcleo ou o nêutron vai sair do núcleo? Só em reação nuclear, bomba atômica, certo? Então na química tu vai acabar estudando fissão, né, e fusão atômica. Aí vai alterar o número de prótons dos elementos, mas por enquanto não. Por enquanto o corpo só vai ganhar ou perder elétrons, que são os caras que estão na casquinha do átomo. Uma ótima colocação. Então, galera, acho que por enquanto não teve nada demais. Claro, nós vamos fazer questões outras, né, envolvendo esse exemplo aí, até mais apimentadas, mas para começar tá tranquilo. Vou aproveitar o embalo para contar uns outros detalhes importantes aqui. Pessoal, o que seria o corpo isolante de eletricidade? Na verdade, é um material que não conduz a eletricidade. É aquele material que poderia segurar ele e encostar ele na rede elétrica, né? E isso não aconteceria nada. Me dá exemplo de materiais isolantes. A borracha é o clássico, né? A madeira, desde que seca, né? Certo? Se pegar uma madeira recém-cortada, como ela ainda tem líquidos por dentro dela, ela pode conduzir. O vidro é um ótimo isolante, cara. Tanto que nos postes, né? Onde o fio está preso no poste, às vezes tu vê uns gominhos assim, umas coisas assim, ó.
Não sei se vocês já viram umas coisas mais ou menos assim de vidro. Sabia que já... Né? É transparente, de cerâmica, mas são marronzinhas, que são de cerâmica, mas tem umas que são transparentes, que dá pra ver que é vidro. É um ótimo exemplo de material, aquele desenho ficou incrível, né? É um ótimo material isolante, o vidro. Vale lembrar, galera, que mesmo a borracha sendo isolante, chega uma hora que a voltagem é tão grande que ela vai acabar conduzindo a eletricidade, tá? Então, por exemplo, eu lembro de eu andando de bicicleta na quadra lá de futebol de casa e trovejando. E a minha mãe falando, sai daí, guri, vai cair um raio, vai sair daí. E o meu pai, não tem perigo, não tem perigo. Eles ficavam naquela discussão. E hoje eu sei, né, cara, o risco que eu corria quando eu brincava lá perto de um monte de árvore alta, trovejando, chovendo. Se um raio cai numa árvore, o pneu da bicicleta não vai interferir em nada para não tomar o raio na cabeça, certo? Mesmo que não caia em cima de mim o raio, ao espalhar a corrente elétrica ali em volta da árvore, a carga é brutal e pode haver fatalidades. Na água é perigoso também, porque se ele cai na água, a água é condutora, a não ser que seja água destilada, água puríssima. E a água de uma lagoa, por exemplo, mesmo sendo doce, ela transmite eletricidade. De mar, melhor ainda. No mar, o sal ajuda ainda mais a transmitir. Então fica perigoso. Quantos coulombs tem o raio? Quantos coulombs tem o raio? Cara, é uma brutalidade. A gente mede geralmente o raio pela voltagem dele. Certo? Um raio ele pode ter desde raios fraquinhos de 10 mil volts até 1 milhão de volts. E tem raios que são muito rápidos, aí a carga seria pequena. E raios que são mais demorados, né? Com 0,2, 0,3 segundos de duração, aí a carga que atravessa é muito maior. Certo? Mas seriam, são, né, milhões de coulombs em alguns casos. Bizarro, tá? É uma carga brutal, brutal. Por isso que inclusive tem algumas pesquisas tentando aproveitar a energia de raio. Hoje nós temos um sistema instalado no mundo que detecta qualquer raio que cai na superfície da Terra. Então hoje o homem mede todos os malditos raios que caem na superfície da Terra. Certo? Toda hora, todo tempo, toda hora está caindo raio em algum lugar do planeta. Toda hora tem uma tempestadezinha em algum lugar. Certo? Então isso é direto. Então eles estão pesquisando a possibilidade de lançar um foguetezinho com uma haste metálica e com um fio e disparar esse raio em um determinado local e aproveitar, armazenar essa energia. Né? Existem pesquisas sobre isso. Aí é que está, até então não está economicamente viável. Até então as pesquisas, né, como a maioria das pesquisas, estão ainda no prejuízo, ainda não descobriram uma maneira de deixar isso viável. Certo? E ainda acho que existem outras maneiras mais eficientes, né, como a eólica, a geotérmica, ou a das marés, né, como no Japão eles fazem boias que se mexem com a maré e essas boias têm produtores de eletricidade. À medida que elas se movimentam, elas vão gerando energia e guardando em baterias, né? Tem outras maneiras. Mas ainda tem pesquisas interessantes. Aliás, eu vou te confessar que a ciência de raios ela está evoluindo agora. Até então não tinha nem como registrar os raios direito. Agora que tem câmeras poderosas o suficiente para pegar aquele fração de segundo onde o raio aconteceu. E outra, recentemente, há menos de 5 anos atrás, descobriram tipos de raio que nunca tinham sido documentados. Raios que ocorrem na parte alta da atmosfera, de baixo para cima, que eles até confundiam com visões de UFO, né, de alienígenas, de naves alienígenas, e hoje eles sabem que eram raios, na verdade. Certo? Então, tem bastante coisa ainda sendo estudada nesse sentido. Pessoal, voltando a falar dos isolantes, é importante lembrar que todo isolante tem o seu limite. Por que é super seguro estar num carro em dia de tempestade? Carro é seguro. Por causa da gaiola, né? O carro envolve a pessoa no material condutor. Quando a pessoa está envolvida no material condutor, qualquer excesso de energia que caia nesse corpo vai para a parte externa dele. É por isso que o carro é seguro, mesmo que o carro esteja sem pneu. O pneu não interfere em nada. No meu livro de física tem uma foto de um cara dentro de um carro e um falso raio, um raio artificial caindo em cima do carro. Na foto está o raio entrando pelo capô do carro e o raio saindo na roda, pelo pneu. O raio passa por cima da borracha. Ele não toma conhecimento da borracha. Então, né, lembrando que mesmo os materiais isolantes, ele tem um limite de isolamento. Né? Não acha que está escalçado, que você vai poder botar a mão em qualquer coisa condutora que tu não vai, né, tomar choque. Porém, é importante lembrar que se eu estou calçado e eu vou lá e encosto o dedo no positivo da tomada ali, não acontece nada. Certo? Porque por mais que tenha por onde a energia entrar, não tem por onde a energia sair, aí eu não tomo choque. Olha que legal. Então é muito comum tu ver o eletricista mexendo numa rede elétrica conectada e não tomar choque.
é porque ele sabe o que ele está fazendo, ele só está tocando no positivo ou no negativo e está isolado do chão. Aí não tem como ele tomar choque, né? Não sei se eu já citei para vocês já viram como é que é a limpeza de cabo de alta tensão? A limpeza de cabo de alta tensão está passando no 600 mil volts ali, certo? Vem um helicóptero com um sujeitinho, o helicóptero se aproxima do cabo, o sujeitinho pega um bastão e encosta no cabo com 600 mil volts e eletriza o helicóptero. O helicóptero fica eletrizado. Agora o helicóptero também está com 600 mil volts, que nem o fio. Aí o cara passa do helicóptero por fio, sem tomar choque nenhum, porque o helicóptero está com a mesma voltagem do fio. Ele vai lá, é solto lá no fio e não desligou a cidade não, a cidade continua funcionando. O helicóptero vai embora, o cara fica lá 4 horas limpando o cabo, pendurado. Certo? O cara fica 4 horas pendurado no cabo, daqui a pouco vem o helicóptero de novo. E o importante, antes de pegar o cara, tem que encostar o helicóptero com algum condutor, eletrizar o helicóptero para o cara poder pular no helicóptero. Porque se o helicóptero estava na terra, 0 volts, aí vai pegar o sujeito, o cara está em 600 mil volts. Quando ele, encostado em 600 mil volts, encosta no helicóptero a 0, a carga que vai carregar o helicóptero vai fritar o cara. Certo? Então tu vê que interessante, tu não desliga a rede elétrica de uma cidade para limpar ela, né? Tu simplesmente tem que tomar o cuidado de eletrizar o helicóptero na hora de Ele ligar. não sente nada pelo Não dá problema no coração. Não, ele não tem nenhum efeito sensível, né? Ele deve se cagar todo, na verdade, né? Ele tá lá 40 metros de altura pendurado, tem que acreditar muito na engenharia, né? Se bem que depois de vários anos fazendo isso, o frio na barriga deve ser um pouco menor, né? Mas ainda deve dar, porque é bizarro. E assim, ocorrem acidentes, tá, galera? Às vezes o cara não eletriza direito, muitos já morreram fazendo isso. É por isso que tu trabalha menos, ganha um pouco mais pela periculosidade, certo? Falou que ele eletriza o helicóptero no se o helicóptero com uma diferença de 100 volts, não aconteceria nada. Ah, sim, pelo menos ele tomaria, né, um choque muito menos intenso, né? O choque é equivalente à diferença de potencial. É bem isso mesmo. Pessoal, olha só. Condutores de eletricidade, alguém pode me citar? Os metais de maneira geral. Água não destilada, água não pura, é verdade. E dos metais, quem que tu cita aí, dos metais? Que metais especificamente? Cobre, ferro, alumínio. E quais são mais usados para fios condutores? O cobre é o campeão, tá? Mas o alumínio também é bastante utilizado, principalmente nesses fios de poste. É muito comum a gente usar alumínio, porque ele tem uma condutibilidade boa, né? E ferruja pouco. Perto do rio Tietê, há anos atrás, os fios eram encapados com uma fina lâmina de ouro, devido à atmosfera tão, né, tão complicada para os metais oxidarem, né, muitos ácidos, muita poluição. Então eles tinham um problema grande com o enxofre da decomposição da matéria orgânica, como é que é o nome daquilo? Oxidando o fio de cobre. Aí eles começaram a encapar os fios com... né? Exatamente, né? Nesse caso é mais um metal para proteção mesmo, porque o ouro ele oxida, mas oxida muito pouco, né? E claro que depois dos furtos, né, que começaram a ter quadrilhas especializadas em furtar fios, né? Aí eles começaram a mudar a estratégia, mas em algumas situações tu usa fio encapado com ouro justamente para ele não oxidar. E o que seria semicondutor, hein? O que é um material semicondutor? Condutor conduz, isolante não conduz, semicondutor. Às vezes conduz, às vezes não conduz. Que loucura, cara! E é graças à descoberta desses materiais que tem computador hoje. Todo computador é fabricado com semicondutores. 2 nomes importantes, silício e gálio. Vale do Silício, já ouviram falar, né? Onde se produz o chip de computador, não é isso? Então o Vale do Silício te faz lembrar que o silício é um dos semicondutores. E qual é a vantagem, professor? O negócio é o seguinte: se tu pegar um pouquinho de silício e for tentar fazer a energia elétrica passar por ele, até uma certa voltagem não passa nada. Depois de uma certa voltagem passa um monte de corrente. Ou seja, tu pode usar esse material como uma chave de liga e desliga à distância. Até tantos volts está desligado, um pouquinho mais liga. E aí tu consegue, com milhões e milhões de chaves de liga e desliga, interruptores daquele ali microscópicos,
tu consegue fazer um cérebro de computador, né? Um chip de processamento de dados. Tu não falou que a borracha é diferente do raio. Olha que interessante. Bacana a tua colocação. De certa forma, olhando por esse ponto de vista, a gente poderia até dizer que quase todos os materiais são semicondutores, inclusive os isolantes. Só que a diferença é que os isolantes eles exigem uma voltagem altíssima para passar um pouquinho de carga, e os semicondutores não. Até, sei lá, 3 volts não passa, com 3.2 um monte passa. Essa é a característica, é muito mais baixa a voltagem que divide o isolamento do não isolamento. Muito boa a tua colocação. Pessoal, é importante lembrar a maneira como a gente mede a corrente elétrica através de um condutor. Vamos imaginar um fio aqui, ó. Imaginar um fio. E já que o fio é sólido e os corpos são feitos de átomos, quem é que pode se deslocar dentro do fio? Prótons ou elétrons? Elétrons, né? Os prótons não podem se deslocar, só que antigamente eles não sabiam disso. Eles imaginavam que eram partículas positivas que migravam dentro dos fios. Olha só que loucura. Antigamente a galera não imaginava o que era. Deve ser umas balinhas positivas que migram dentro do fio. E até hoje, quando a gente vai representar a corrente elétrica, a gente representa como se fossem bolinhas positivas passando para o lado. Embora na realidade nós saibamos que os elétrons estão indo no sentido oposto. Então cuidado, ó. A gente chama de sentido convencional da corrente elétrica, e os dos elétrons é o sentido real, que é o oposto ao sentido convencional, sem dúvida. Tá? Pois é que assim, ó, quando o Ohm começou a estudar a corrente elétrica, ele percebia, pegava uma bateria, conectava no fio e acendia a lâmpada lá. Eles não sabiam o que estava passando por dentro do fio. Eles chamavam um lado da bateria de positivo, o outro de negativo. E eles chutaram. Como a gente não está enxergando quem é que está passando dentro do fio, eu acho que são bolinhas positivas. Deve ser umas partículas positivas, eu vou chutar. E assim se continua evoluindo. Quando o Rutherford e Bohr fizeram a experiência da fina lâmina de ouro, que já foi em 50, quase 100 anos depois, aí é que eles descobriram, caramba, quem passeia de um átomo para o outro no fio é elétron, que é negativo. Tá, vamos botar fogo nos livros, tudo que a gente produziu até agora? Não, vamos dizer que tem o sentido convencional, que é o que a gente usa para raciocinar, e o sentido verdadeiro, que é no sentido oposto. E até hoje existe isso. Se tu pegar um circuitinho elétrico de uma coisa quebrada, lá um rádio velho da tua casa, se tu pegar aquela plaquinha cheia de coisinha soldada, né, e olhar, vai ter uma setinha com um I escrito, que não é o sentido verdadeiro. O sentido verdadeiro é o oposto. Tu vê até hoje nas placas de circuito elétrico, tu bota uma setinha com um I, que é o sentido falso. Porque... Como? Não, na verdade, eu quando me falaram isso, também fiquei meio puto. Mas camada de babaca, por que não cancelou esse sentido convencional e só usa o sentido verdadeiro, né? Mas é que é cultural. É cultural. Não, tem uma finalidade de escrever na placa, não. Ah, sim, não, na verdade, assim, para informar qual é o sentido da corrente. Porque se eu sei o convencional, eu sei o real. É importante para alguns dispositivos só funcionam num certo sentido. O tiristor, por exemplo, é como se fosse uma chavezinha também de liga e desliga. Ele só funciona com a corrente passando num sentido, no outro não. Então quando tu vai trocar um componente dessa placa, o técnico tem que saber por onde a corrente está vindo. Certo? Bacana a pergunta, gostei de ver. Pessoal, imaginem vocês que eu tivesse uma máquina que pudesse contar quantas partículas positivas ou negativas estão atravessando uma região do fio. E eu vou lá, meço o tempo em que isso aconteceu. Vê se tu concorda comigo. Uma maneira de medir a intensidade da corrente elétrica é fazendo o seguinte, dá uma olhada. Adivinha qual é a letra que eu vou usar para intensidade de corrente elétrica? I. Intensidade de corrente elétrica é só pegar a quantidade de carga e dividir pelo tempo. É isso aí. É só pegar a quantidade de carga e dividir pelo tempo. Como é que era a unidade da quantidade de carga? C, né? Que é o Coulomb. E tempo, como é que mede tempo no Centro Nacional? Segundo. Então a unidade de corrente elétrica é Coulomb por
Segundo, isso tem um nome no nosso dia a dia que é mais famosinho, é o famoso ampere. O ampere. Vocês já devem ter visto no quadro de luz da casa de vocês, né? Geralmente lá na casa de vocês tem um quadrinho, né, na parede, e aí tem vários interruptores. E aí tem númerozinho lá no interruptor, 10, 15. Já viram isso? Aquele 10 ali é 10 ampere, quer dizer que pode passar até 10 ampere. Se passar 10.1 desarma. Sim, só que aí é o seguinte, ó. Esse de 10 ampere está ligado num fio fino. O de 20 ampere num fio um pouquinho mais grosso. O de 50 ampere, que é para o chuveiro, num fio mais grosso ainda. O problema, sabe o que é? O cara foi lá e instalou 2 chuveiros na casa dele. Foi aumentando, o brasileiro gosta de aumentar a casa, né? Vai aumentando, e bota mais um quartinho, vamos lá. Aí o cara botou 2 banheiros. Quando as 2 pessoas tomando banho no inverno, no máximo, lá, puf, desarma o disjuntor. O cara vê que aquele disjuntor está desarmando, está escrito 50 nele. Ele vai lá, tira e bota um de 100. Quando ele faz isso, ele está dizendo que por aquele fio pode passar o dobro de corrente. Só que aquele fio foi colocado para trabalhar com o de 50. Quando começar a passar 100, aquele fio pode ficar incandescente de tão quente dentro da parede e botar fogo na casa. E um fogo difícil de apagar porque vai começar por dentro da parede, certo? Então esse é o perigo de tu trocar um disjuntor sem consultar um eletricista. O eletricista tem que verificar qual é a bitola do fio e ver se pode. Esse é o objetivo. O disjuntor tem o objetivo de fazer com que as pessoas não botem fogo na própria casa, conectando um monte de coisa numa tomada só, por exemplo. Eu sou campeão disso. Tem uma tomada lá em casa e tem 7 aparelhos só nela. Só que é tudo aparelho de baixo consumo. Tem 3T, assim, uma coisa meio bizarra. E por que não tem perigo fazer isso? Porque se eu me passar, o disjuntor vai me avisar que eu me passei, né? Antes de botar fogo na casa. Não é para fazer, não é para botar 3T numa tomada só. Não se deve fazer isso, né? De qualquer maneira, se a tua casa foi bem projetada, né? Não vai ter risco porque o disjuntor vai desarmar caso ocorra algum problema. Aquele certo? Amarelo, conduíte, né? É para isso? Aquele conduíte, na verdade, é para que tu, por exemplo, eu vou fazer aquela parede ali e eu quero passar um fio para aquela tomada. Antes de fazer a concretagem, ou depois que eu produzir a parede, eu vou lá, abro uma região, boto o conduíte, para depois que eu fizer o acabamento eu poder passar o fio de uma tomada para outra. Mas não tem os anti-chama assim ainda? Ah, sim, tem alguns mais modernos, um pouquinho mais caros, que eles são fabricados com material tal que caso o fio lá dentro fique incandescente e pegue fogo, o fogo logo se extingue. Existe conduíte anti-chama, é verdade, parabéns. Galerinha, fiz um exemplo da quantidade de carga elétrica, só falta um exemplo da intensidade de corrente elétrica, tá? Vou passar esse exemplo pra gente passar uma tarefinha aí. 10 minutinhos, de repente vocês agilizam a tarefa em sala.